Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que sim, vocês estejam bem, porque eu estou super animada para essa conversa. Hoje vamos falar sobre algo que pode transformar a forma como você encara a vida. A vulnerabilidade, o caminho para a coragem e a autenticidade. Vamos lá? Então, eu passei a maior parte da minha vida tentando fugir da vulnerabilidade, como todo mundo, né? Tentando encontrar formas de lidar com ela. Sempre tive uma aversão a incertezas e me expor, né, emocionalmente. No colégio, quando nós começamos a enfrentar mais essas questões, eu comecei a desenvolver estratégias para me proteger dessa sensação desconfortável. Uma pessoa plena é aquela que se esforça tanto para cultivar coisas boas, como a autenticidade, a autocompaixão, a flexibilidade, quanto para se libertar do que a limita. A pessoa plena de si, ela se liberta do que os outros pensam sobre ela. Ela se liberta do perfeccionismo, a monotonia e a sensação de impotência, o medo do desconhecido e da escassez. Ela se liberta da necessidade de certezas, a comparação, a exaustão como símbolo de status e da ideia de que a produtividade define o seu valor. A ansiedade como um estilo de vida. As suposições e as dúvidas, e até da indiferença e da necessidade de estar sempre no controle. A vulnerabilidade, na verdade, não é algo nem bom nem ruim. Não é uma emoção negativa e também não é sempre algo positivo. Ela é o centro de todas as emoções. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que a vulnerabilidade é fraqueza é o mesmo que achar que qualquer emoção é fraqueza. Quando evitamos nos conectar com as nossas emoções, por medo de que o custo seja muito alto, nós afastamos do que realmente dá sentido à vida. A nossa resistência à vulnerabilidade muitas vezes está ligada a como associamos isso, ao medo, à vergonha, à tristeza ou à decepção. Mas é justamente na vulnerabilidade que surge o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se buscamos clarezas nos nossos objetivos ou propósito mais profundo na vida, a vulnerabilidade é o caminho. Mostrar o que criamos para o mundo, seja uma arte, uma ideia, uma foto, sem saber se vai ser aceito, também é se expor vulneravelmente. E até mesmo nos entregamos aos momentos de felicidade, sabendo que eles são temporários e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais. Também é uma forma de vulnerabilidade intensa. Eu costumava afastar a pergunta: o que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Porque para mim parece mais útil perguntar o que vale a pena tentar, mesmo se eu fracassasse. Quando tentamos evitar a vulnerabilidade, muitas vezes tomamos decisões que não têm nada a ver com quem realmente somos. E a questão que experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha, né? A grande questão não é evitar a vulnerabilidade. A única escolha que temos é como vamos reagir quando nos deparamos com os riscos, a incerteza e a exposição emocional. A vulnerabilidade pode nos levar a um lugar de conexão e isolamento, mas a exposição excessiva pode, na verdade, ser uma forma de proteger da vulnerabilidade. Portanto, quando nos afastamos da vulnerabilidade, a verdadeira, e usamos informações ou comportamentos extremos, acabamos nos isolando mais. E como acontece com a luz, e quando expomos a palavra vergonha, ela perde o poder. Todos nós sentimos vergonha. Todos temos nossas sombras e nossas luzes. Mas, se não nos reconciliar com essa vergonha, começamos a acreditar que há algo errado conosco e agimos a partir dessa crença. Se queremos ser uma pessoa plena, precisamos aprender a lidar com a nossa vergonha e nos tornar mais vulneráveis.
Eu mesma, em momentos de reflexões, já me vi quase gritando. Sim, é difícil falar sobre vergonha, mas a verdade é que o silêncio sobre ela é muito mais perigoso. E é isso, quanto mais falamos sobre o que sentimos, mais conseguimos lidar com isso. Muitas vezes, nossa autoestima está ligada à forma como os outros avaliam o nosso trabalho, nossas ideias ou nossas criações. Se os outros aprovam, achamos que temos valor. Se não, sentimos que não somos bons o suficiente. E é aí que entra o grande desafio, aprender a valorizar a nossa própria autenticidade, sem depender da validação externa. Quando a gente começa a associar a nossa autoestima ao que fazemos ou criamos, fica difícil mostrar o que fizemos. E, se a gente se expõe, é comum querer retirar um pouco daquilo que tem mais de criativo ou inovador, para não correr o risco de não ser bem recebido. Isso acontece porque há muito em jogo. Ninguém quer ser rejeitado ou se sentir inferior. Agora, se você pensa que quando as pessoas gostam muito do que você faz, sua autoestima fica mais forte. Deixa eu te contar, pela minha experiência, isso pode ser uma armadilha ainda maior. Quando você passa a depender da opinião dos outros sobre o que você cria, você fica totalmente à mercê disso. Algumas vezes você vai ter sucesso, mas vai se tornar dependente dessa validação. Quando a nossa autoestima não está atrelada ao que produzimos, somos muito mais corajosos. Estamos dispostos a correr risco e a mostrar nossas ideias sem medo. Nos ambientes onde a vergonha não domina, as pessoas são mais abertas a pedir e aceitar ajuda. Elas também são mais ousadas, se dedicam mais e estão dispostas a tentar de novo até alcançar o que querem, né? Elas têm mais chances de se tornarem inovadoras e criativas. A autoestima, a autovalorização nos dá coragem de ser vulneráveis, de compartilhar sem medo, de seguir em frente. A vergonha, por outro lado, nos mantém paralisados com medo, e isso acaba gerando mais isolamento, culpa e estagnação. Em sociedade, onde as pessoas associam sua autoestima ao que fazem ou à posição que ocupam, há muito mais competitividade, fofoca e uma total falta de criatividade e inovação. O maior inimigo da inovação é a vergonha. Não conseguimos medir a vergonha, mas ela está sempre por trás quando alguém se recusa a compartilhar uma nova ideia, quando deixa de dar um feedback importante, ou tem um medo de se expor diante de um cliente. A vergonha é o que impede as pessoas de assumirem os riscos necessários para que as empresas evoluam. E se você quer criar uma cultura de inovação e criatividade, onde os riscos precisam ser assumidos tanto individualmente quanto coletivamente, comece a ensinar seus gerentes a incentivarem a vulnerabilidade em suas equipes. E talvez para isso eles precisem ser vulneráveis primeiro, né? A ideia de que o líder tem que sempre estar no comando e ter todas as respostas é ultrapassada e é paralisante. Ela só faz com que as pessoas se sintam inferiores. E isso, quando isso acontece, a vergonha entra em cena. A vergonha se transforma em medo. O medo nos faz evitar riscos e a falta de risco mata a inovação. Como o Roosevelt disse, quando a gente se arrisca, a gente erra. Haverá decepções. Se quisermos crescer em meio a essas dificuldades e frustrações, precisamos aprender a não ver os fracassos como provas de que somos indignos de amor ou de aceitação. Se pensamos assim, nunca vamos tentar de novo, né? A vergonha vai estar ali, esperando para nos derrotar e nos convencer de que nós não somos bons o suficiente. Saber lidar com a vergonha é saber dizer:
Isso dói. Eu falhei. Estou decepcionado. Mas o que realmente importa não é a aprovação externa. O que importa é a minha coragem. E eu fui corajoso. Eu não me envergonho disso. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o que é a vergonha e o porquê é tão difícil falar sobre ela. 3 coisas essenciais sobre a vergonha. Todos nós sentimos vergonha. Tcharam! Ela é universal e é uma das emoções mais primitivas do ser humano, né? As pessoas que não sentem vergonha acabam se tornando incapazes de se conectar com os outros. Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. Quanto menos falamos sobre a vergonha, mais controle ela tem sobre nós. A vergonha é aquela dor intensa que sentimos quando acreditamos que somos falhos e por isso não merecemos amor ou aceitação. É natural querer se sentir digno de amor e aceitação. Quando sentimos vergonha, nós nos desconectamos dos outros e ficamos com sede de ser reconhecidos. E quando estamos passando por esse sofrimento, seja por um episódio de vergonha ou só o medo dela, ficamos mais propensos nos auto-sabotar ou atacar os outros, né? Agora, entendemos o que é a vergonha. O que fazer com ela? A resposta está na resiliência. A resiliência é a nossa capacidade de superar uma dificuldade rapidamente ou de se adaptar a uma mudança. E não se trata de resistir à vergonha, porque isso não é possível. O medo do isolamento sempre será uma força poderosa. Mas a boa notícia é que descobri que pessoas com autocapacidade de enfrentar a vergonha têm 4 coisas em comum. São essas coisas que eu chamo de elementos de resiliência à vergonha. Primeiro, resiliência tem a ver com sair do estado de vergonha e partir para a empatia, que é o verdadeiro antídoto para a vergonha. Quando conseguimos compartilhar a nossa dor com alguém que entende e nos acolhe, a vergonha perde a força. 2. A autoaceitação também é importante, mas como a vergonha é uma emoção social, ela é curada em contato com os outros. 3. Uma ferida social precisa de um bálsamo social, e a empatia é esse bálsamo. 4. A autoaceitação nos permite ser compreensivos com nós mesmos durante a vergonha, e com isso ficamos mais propensos a nos expressar, nos abrir e sentir o apoio dos outros. Aqui estão os 4 elementos à resiliência à vergonha. Primeira, reconhecer a vergonha. Você consegue perceber fisicamente quando está sentindo vergonha? E consegue identificar o que causou isso? 2. Praticar consciência crítica. As expectativas que alimentam sua vergonha são realistas? Elas têm a ver com o que você realmente quer para si ou com o que os outros esperam de você? 3. Ser acessível. Você compartilha a sua história com alguém que possa oferecer empatia? Sem isso, a cura não acontece. 4. Falar sobre a vergonha. Você consegue expressar como se sente e pedir o que precisa quando está envergonhado? A resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os nossos vínculos, tanto com nós mesmos quanto com os outros. Mas, para conseguir isso, é preciso ter consciência e reflexão. E o maior desafio da vergonha é que, quando ela aparece, a gente fica tão tomado por ela que o pensamento lógico e racional é ofuscado por aquela sensação primal de luta ou fuga do nosso cérebro. Para tentar escapar dessa sensação, as pessoas geralmente adotam 3 estratégias de isolamento. Algumas se afastam tentando se esconder, ficar em silêncio ou guardar segredos, né? Outras tentam se aproximar mais, querendo agradar os outros para se sentir aceitas. E tem também aquelas que vão para o ataque, né? Se tornando agressivas ou tentando controlar as pessoas ao redor.
usando até mesmo a vergonha contra os outros. Por exemplo, como e-mails maldosos, né? Por exemplo. Na verdade, a maioria de nós acaba usando todas essas estratégias em momentos diferentes, dependendo da situação e da pessoa. Mas o problema é que, no fundo, essas táticas nos afastam de uma conexão verdadeira e da empatia, porque o objetivo delas é simplesmente nos desconectar da dor da vergonha. Há algumas formas de realmente lidar com a vergonha de forma saudável. Uma delas é praticar coragem e se manter acessível. Ou seja, ao invés de se esconder, a gente deve tentar compartilhar nossas experiências com alguém que nos respeite e goste de nós, mesmo com as nossas falhas. Outra dica é falar com a gente mesmo de uma forma gentil, como se estivesse encorajando alguém que amamos, né? Geralmente, na hora da vergonha, nossa conversa interna ela é bem mais dura e cruel do que seria com alguém querido, né? E também ela diz que não devemos enterrar o que aconteceu, tá? Quando deixamos a vergonha controlar nossa história, nos tornamos vítima dela. Mas quando assumimos o que aconteceu, conseguimos escrever o nosso próprio final. Como Carl Jung disse, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. A vergonha, ela lembra, ela se alimenta do segredo. E existe uma pesquisa muito interessante sobre isso, de um psicólogo, né? Ele fez um estudo com sobreviventes que passaram por situações bem difíceis, traumáticas, pesadas, como e INSEE, né? E descobriu que manter essas experiências em segredo pode ser mais prejudicial do que o trauma em si, já que quando as pessoas compartilham suas histórias, a saúde dela melhora até em níveis de estresse, né? Os níveis de estresse caem. Como uma mulher, né? Já tentei ser tudo para todos, que muitos de nós já fazemos, não é? O problema é que quanto mais tentamos agradar todo mundo, mais sentimos presas. E quando tentamos sair disso, acabamos nos enrolando ainda mais. Quando nos sentimos vulneráveis, a vergonha, é comum a gente julgar mais as outras pessoas nas áreas em que a gente mesma se sente fraca. Muitas vezes, as crianças que praticam bullying ou tentam se destacar às custas de outras vêm de lares onde os pais fazem a mesma coisa. Isso mostra como os padrões de comportamento se repetem. É importante entender a vergonha como um medo de perder vínculos, o medo de não ser digna de amor e aceitação, e como isso influencia na nossa vida adulta, especialmente quando estamos na meia-idade. A vulnerabilidade ela é vista de uma forma errada. Quando a gente se coloca como vulnerável, as pessoas muitas vezes acham que estamos fracas, mas na verdade é o oposto disso. Quem tem coragem de ser vulnerável é mais forte, né? Agora, o ponto que é surpreendente é o impacto da alegria. A alegria é tão importante na nossa vida quando nos fechamos para a vulnerabilidade, né? A alegria também acaba sendo afastada. Mas a gratidão pode ajudar muito a se reconectar com a gente mesmo. A gente se reconecta com a alegria, né? Pessoas que praticam a gratidão têm uma relação muito mais profunda com a alegria, né? E ela se torna um caminho espiritual que nos conecta com os outros. Além disso, a alegria está muito ligada à gratidão. E quanto mais a gente valoriza o que tem, mais conseguimos viver o presente de maneira genuína, né? Sem nos preocupar com o que pode dar errado. A alegria, quando ela aparece, tende a ser em momentos simples do cotidiano. E é importante não deixar esses momentos passarem despercebidos. Então, ao invés de se focar em esperar pelo pior, devemos cultivar a gratidão pelas pequenas coisas que temos. 3 lições
sobre a alegria que aprendi de pessoas que enfrentaram grandes perdas. A primeira, a alegria, ela aparece nos momentos mais comuns. Não precisamos esperar algo extraordinário para poder sentir isso, né? 2, seja grato pelo que tem. 3, não desperdice a alegria, mesmo sabendo que a vida traz desafios. A alegria nos dá força para enfrentá-los de uma forma mais resiliente. Sabe quando a gente sente aquela vergonha, aquele mal-estar da vulnerabilidade e não sabe como lidar? Eu também passei por isso, porque até então eu não sabia direito o que eu sentia, né? O que eu queria, ou como me conectar de verdade com a alegria e gratidão que desejava. Só que a vulnerabilidade tem tudo a ver com isso, né? E eu aprendi que não é só isso que a gente carrega por aí. O perfeccionismo também faz parte dessa história. E ele carrega consigo muitos mitos, né? Por exemplo, o perfeccionismo não é querer ser excelente. Não tem nada a ver com conquistar coisas de forma saudável. Na verdade, é uma defesa. O perfeccionista acha que se ele fizer tudo perfeito, vai evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Só que o que acontece na real, ele acaba criando um escudo gigantesco que, ao invés de proteger, só afasta das outras pessoas. Isso porque o perfeccionismo não é sobre melhorar, mas sobre tentar agradar os outros e obter aprovação. É um ciclo vicioso, porque quanto mais tentamos esconder as nossas falhas, mais a nossa autoestima fica frágil. No fim das contas, o perfeccionismo é uma forma de vergonha. Ele nos faz acreditar que nunca somos bons o suficiente. E quanto mais nos apegamos a isso, mais vergonha sentimos. Então, se a gente quer se livrar disso, precisa sair desse ciclo. O que os outros vão pensar? E mudar para eu sou o suficiente do jeito que eu sou. E para chegar lá, precisamos aprender a ser mais gentis e amorosos com a gente mesmo, sem se cobrar tanto, né? 3 pontos que devemos destacar que é sobre o amor próprio, que é ser generoso consigo mesmo, ter humildade e praticar a consciência equilibrada. Ou seja, quando a gente erra ou falha, ao invés de se punir, devemos nos dar compreensão. E também entender que todo mundo passa por momentos difíceis, né? Ninguém é perfeito e que as emoções negativas são parte da vida, mas não precisam nos dominar. Eu mesma, quando eu era criança, achava que ser perfeita era a chave para ser amada. Mas com o tempo percebi que tentar esconder as minhas falhas e me moldar para agradar os outros não trazia felicidade, né? A verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade vem quando a gente aceita a nossa bagunça e imperfeições. Depois de muitos anos entendendo os efeitos do entorpecimento emocional, eu percebi que a raiz está na combinação de vergonha, ansiedade e isolamento. Quando nos fechamos, acabamos nos distanciando de tudo e todos. Isso só piora o quadro. A pior parte disso é o que chamo de retraimento psicológico, quando você se sente completamente desconectada dos outros, né? Sem esperança de mudança. Por isso, um dos primeiros passos para quebrar esse ciclo é viver com ousadia. Isso significa aprender a sentir as emoções de verdade, tá? Estar atento aos comportamentos que tentam nos anestesiar e, principalmente, saber lidar com o desconforto emocional de uma forma saudável. E no meio disso tudo, o mais importante é o vínculo, aquela energia boa que sentimos quando nos sentimos vistos, ouvidos e valorizados. Então, a aceitação que vem quando mostramos quem realmente somos, sem tentar se encaixar em padrões impostos pelos outros, né? Também é fundamental para essa jornada.
Afinal, a verdadeira aceitação só acontece quando nos aceitamos como somos. Por fim, todo esse processo de acolher a vulnerabilidade e superar o entorpecimento tem a ver com cuidar do nosso espírito, das nossas escolhas, desde as pequenas interações até as grandes decisões. Devem ser voltados para o bem-estar genuíno e para um vínculo real, não para tentar escapar da dor. Porque quando nos permitimos ser vulneráveis e nos abrimos, geralmente uma reflexão real, uma conexão real, né? Uma verdadeira luz nas partes escuras da vida. Essa luz, para mim, é como aquelas luzes de Natal pequenas, né? Mas cheias de calor e significado, né? E fazem toda a diferença quando compartilhada com os outros. Como você vê, ser vulnerável pode ser libertador. E talvez o maior presente seja nos permitir viver as emoções de uma forma mais genuína. Quando falamos sobre vulnerabilidade, a conexão verdadeira significa compartilhar nossas histórias com aquelas pessoas que realmente conquistaram o direito de ouvi-las. São as pessoas com quem cultivamos relações de confiança, né? Que sabem carregar o peso dos nossos relatos. Será que há uma conexão genuína, empatia mútua, compartilhamento recíproco? Podemos pedir o que realmente precisamos? Essas são questões fundamentais sobre o que forma vínculos reais. Quando compartilhamos a nossa vulnerabilidade com pessoas com quem não temos vínculos fortes, principalmente segredos que nos causam vergonha, a reação delas muitas vezes é de afastamento, como se tivesse jogado uma luz forte nos seus olhos, né? Ao invés de um brilho suave e acolhedor, a nossa vulnerabilidade acaba sendo esmagadora e invasiva. Isso pode nos deixar exaustos e confusos e até nos fazer sentir manipulados. Não é uma resposta empática que esperamos ao compartilhar as nossas histórias. Até mesmo para aqueles que estudam e ensinam empatia, é raro conseguir manter a nossa sintonia quando a exposição do outro ultrapassa o nível de intimidade conquistado na relação, né? A beleza da luz muitas vezes se revela nas sombras. Nossos momentos mais intensos acontecem quando unimos pequenas luzes de coragem, compaixão e conexão e vemos elas brilharem nas dificuldades de nossas batalhas pessoais. A escuridão desaparece quando usamos a nossa vulnerabilidade para lançar luz sobre o outro. Mas quando isso leva à perda de conexão, o que sentimos é como se estivéssemos sendo rejeitados. E isso nos leva a acreditar que nunca encontraremos apoio. A vulnerabilidade acaba se transformando em uma armadura. Se a usamos de maneira equivocada, e por vezes nem sabemos que estamos nos superexpondo por defesa, no desespero de sermos ouvidos, deixando escapar segredos que nos atormentam, simplesmente porque não conseguimos guardá-los mais. A intenção pode não ser ferir ou repelir alguém, mas o efeito do nosso comportamento será exatamente esse. Tanto quem compartilha quanto quem ouve precisa de autocompaixão e amor próprio. Quando expomos demais de uma vez, precisamos saber quando dar um tempo. E também, ao perceber que alguém nos ofusca com a sua vulnerabilidade, precisamos praticar a autocompaixão, né? O julgamento muitas vezes aumenta o isolamento. Se você decidir viver com ousadia, esteja preparado para enfrentar críticas. Não importa se seu ato ousado é escrever um artigo, pedir uma promoção ou vender uma peça de arte. Você estará sobre a mira de desconfiança e a crítica. E a desconfiança, crítica e crueldade podem ser mais afiadas do que qualquer armadura. Podem afastar a vulnerabilidade e até ferir quem está sendo vulnerável. Quando não aceitamos a vulnerabilidade, a vemos como uma ameaça e respondemos com crueldade. Isso é um reflexo de nossos próprios medos de sermos vistos. Criamos e mostramos ao mundo quem realmente somos. Mas a crítica construtiva e a desconfiança saudável são diferentes.
Estamos falando aqui da crítica vazia, das ofensas pessoais que não têm fundamentos e que são usados para desmerecer o que o outro é ou faz. A frieza é uma forma extrema de desvalorização. Algumas pessoas, ao invés de ver a energia criativa como algo positivo, veem-na como uma ingenuidade. Quando nós deixamos influenciar demais pelo que os outros pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. E se deixamos de nos importar com o que pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Mas, se ignoramos toda a crítica, também nos privamos de um feedback importante, né? O segredo está em equilibrar. Quando atravessamos a corda bamba, a resiliência, a vergonha é a nossa vara de equilíbrio. E as poucas pessoas em nossas vidas que verdadeiramente nos apoiam são a nossa rede de segurança. Pessoas que se viam como críticas frequentemente se sentiam invisíveis. A crítica era a forma que elas encontraram de serem ouvidas. Ao serem questionadas sobre como passaram da crítica destrutiva para uma contribuição genuína, muitas disseram que o processo de entender suas próprias motivações, reconhecer o seu valor pessoal e pedir o que precisavam foi fundamental. Para muitos foi necessário entender o medo de parecerem frios e perceber o custo de se esconder atrás de uma máscara de indiferença. A responsabilidade pelas nossas palavras é o que pode transformar as nossas intenções. E ao praticar a resiliência, a vergonha e fortalecer a nossa rede de apoio, podemos nos proteger das críticas injustas e agir com mais ousadia. Para isso, adotei 2 estratégias. Uma é ouvir apenas aquelas pessoas que também estão dispostas a se expor na arena. Se a pessoa não está ajudando, não está contribuindo ou lutando contra seus próprios medos, então não me interesso em ouvir a sua opinião. A outra estratégia é simples. Mantenho na minha carteira uma lista com os nomes das pessoas cujas as opiniões realmente importam. Escreve lá, tá? Aqui surge uma grande verdade. Não podemos dar aos outros o que não temos. O que somos importa muito mais do que o que sabemos ou queremos ser. Precisamos estar alinhados entre o que desejamos e o que realmente praticamos na nossa vida. Quando a prática e os valores se alinham, temos a verdadeira chance de fortalecer nossos vínculos e fazer a diferença nas relações que cultivamos. O impacto da vergonha no ambiente organizacional. A vergonha está diretamente ligada ao medo. Ela reduz a nossa capacidade de lidar com a vulnerabilidade, afetando a nossa motivação, criatividade, inovação e produtividade e a confiança. E o pior, se não identificarmos o que estamos buscando, a vergonha pode minar uma empresa ou uma organização antes mesmo que detectamos sinais evidentes de problemas. Sua atuação é similar à dos cupins, que invisíveis consomem lentamente a estrutura de uma casa de madeira até que de repente uma parte da construção desabe. Nesse momento percebemos que não é uma questão de si, mas de quando a destruição será completa. Indicadores de vergonha na cultura organizacional. Culpar, fofocar, praticar favoritismo, usar apelidos depreciativos e assediar são atitudes que refletem a presença da vergonha na cultura de uma organização. Um sinal ainda mais claro é quando ela se torna uma ferramenta de gerenciamento explícita. E isso se manifesta quando líderes adotam comportamentos como bullying, críticas públicas, repressões ou políticas de recompensas que visam diminuir, humilhar ou envergonhar subordinados. A vergonha tem força quando as pessoas, ao invés de se comprometerem, se protegem. Quando nos sentimos desmotivados, nos afastamos, não nos importamos e deixamos de nos importar. Esse estado pode até levar alguns a justificar comportamentos antiéticos, como mentir ou roubar. Vergonha e culpa, uma relação complexa. Para entender a relação entre vergonha e culpa, imagine que, se a culpa está no volante, a vergonha ela ocupa o banco do carona. Nas empresas, escolas e famílias,
A tendência de culpar é um sintoma de uma cultura de vergonha. Nos relacionamentos baseados na vergonha, as pessoas medem, pesam e contribuem culpa. Esse processo envolve procurar alguém ou algo quem responsabilizar por qualquer falha, pequena ou grande, gerando uma cadeia de emoções, vergonha, mágoa, raiva e retaliação. Culpar é uma maneira de descarregar dor e desconforto. Isso geralmente ocorre quando as pessoas estão vulneráveis, irritadas, feridas ou frustradas. No entanto, culpar os outros não contribui para o crescimento e muitas vezes resulta em humilhação ou maldade. Portanto, se a culpa é uma prática comum em sua cultura, a vergonha precisa ser tratada como um problema. Estratégias para combater a vergonha nas organizações. Existem 4 abordagens essenciais para construir organizações resilientes à vergonha. Primeira, apoiar líderes ousados que facilitem conversas sobre vergonha e promovam uma cultura de enfrentamento dessa questão. 2. Detectar e entender onde a vergonha pode estar se manifestando na organização e como ela afeta as interações diárias entre colegas e alunos. 3. Estabelecer padrões para combater a vergonha, criando motivação ao ajudar as pessoas a entenderem seus objetivos e os desafios comuns. 4. Ensinar a diferença entre vergonha e culpa e fomentar a prática de feedbacks que promovam o crescimento de motivação. A importância de feedbacks sinceros e construtivos. Um ambiente de trabalho que valoriza feedback sincero e construtivo se destaca pela ousadia. O verdadeiro aprendizado e mudança só acontece quando o desconforto de conversas difíceis são reconhecidos e normalizados. O desconforto não é um obstáculo, mas uma parte natural do processo de crescimento. Ao transformar esse desconforto em uma norma, diminui-se a ansiedade e vergonha, criando uma cultura de aprendizado. Feedback e vulnerabilidade. A chave para o crescimento. Dar e receber feedback envolve vulnerabilidade, um ponto crucial no desenvolvimento pessoal e organizacional. A experiência demonstra que a vulnerabilidade não desaparece com o tempo, mas ela se torna mais fácil de ser enfrentada conforme adquirimos experiência. No processo de feedback, a abordagem focada nos pontos fortes é uma maneira poderosa de incentivar melhorias, pois permite que as pessoas vejam suas qualidades como recurso para superar limitações. A perspectiva dos pontos fortes no feedback. Quando encaramos nossos desafios a partir das perspectivas dos pontos fortes, conseguimos transformar nossas limitações em áreas de crescimento. Esse método ajuda a identificar como podemos melhorar sem ignorar nossas qualidades essenciais. Ao invés de punição, o feedback deve ser baseado na valorização das habilidades e talentos que cada pessoa já possui, permitindo que elas usem essas forças para lidar com os desafios. Feedback construtivo e responsabilidade. Para que o feedback seja realmente construtivo, é essencial que ele seja baseado em uma abordagem de colaboração e responsabilidade mútua. Dar feedback não é apenas apontar os erros, mas também reconhecer as qualidades positivas e como elas podem ser usadas para transformar os desafios. A vulnerabilidade no processo de feedback ajuda a criar um ambiente de confiança, onde todos se sentem seguros para poder crescer e melhorar. A vulnerabilidade como pilar de inovação e liderança. A vulnerabilidade é uma chave para inovação, criatividade e confiança. Líderes que aceitam e se mostram vulneráveis conseguem cultivar um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para assumir risco e aprender com os erros. Isso não significa ser fraco ou inseguro, mas sim ser honesto sobre os desafios e as incertezas, promovendo uma cultura de aprendizado contínuo. O caminho para a liderança corajosa. Liderança verdadeira exige desconforto. É necessário sair da zona de conforto. Desafiar status, tomar decisões difíceis. Quando o líder não se sente desconfortável, é sinal de que ele não está explorando total o seu potencial.
A coragem de enfrentar essa vulnerabilidade é o que torna a liderança valiosa. E é exatamente esse desafio que cria oportunidades para um crescimento significativo dentro de qualquer organização. Nós, seres humanos, fomos feitos para nos relacionarmos, para sermos curiosos, para nos envolvermos de verdade. O que a gente quer é encontrar sentido das coisas e sempre ter aquele desejo de criar, contribuir, correr risco, né? Queremos ser corajosos e até aceitar as nossas vulnerabilidades. Mas quando aprender e trabalhar deixam de ter sentido, quando o que somos e o que fazemos são vistos apenas como tarefas ou números e não como que realmente somos, a gente se afasta, porque o que o mundo mais precisa de nós é justamente isso: nossos talentos, nossas ideias, nossas paixões. Dar feedback, por exemplo, é mais do que apenas uma crítica construtiva. É um gesto de respeito, é uma oportunidade de abrir um diálogo verdadeiro sobre as nossas forças e sobre o que podemos melhorar, né? Quando a gente não tem essas conversas, a gente começa a se questionar se o que estamos fazendo realmente importa e até o comprometimento das pessoas à nossa volta, né? Acredito que, para que todos nós possamos crescer de maneira plena, precisamos de algumas coisas essenciais, né? Devemos buscar nos relacionar com o mundo com um senso de autoestima, de valor próprio, né? Precisamos aprender a acolher nossas vulnerabilidades e imperfeições e até um amor genuíno por nós mesmos e pelos outros. Isso inclui respeitar o trabalho, ter perseverança, né? E, acima de tudo, respeito pelas pessoas à nossa volta. Isso não é sobre agradar, mas sobre viver com autenticidade. E, sabe, o perfeccionismo nunca vai ensinar a gente a dar o nosso melhor ou alcançar a excelência. O que ele faz é alimentar uma busca incessante por aprovação, uma preocupação constante com o que os outros pensam sobre o que fazemos ou sentimos. Isso nos desvia do que realmente importa, da nossa verdadeira essência. Eu, pessoalmente, já vi muitas situações assim, onde o perfeccionismo me afastou do que realmente é importante. Eu acredito que a forma como mostramos carinho e acolhimento para quem está ao nosso redor deve ser genuína, né? E é nesse tipo de atitude simples que a gente pode realmente expressar o quanto nos importa estar com essa pessoa, né? Não é sobre ser perfeito, mas é sobre mostrar-se presente de verdade. Por exemplo, se alguém chega suado e cansado de um trabalho ou tarefa, o mínimo que podemos fazer é receber a pessoa, né, com um sorriso e mostrar o quanto aquela pessoa é bem-vinda, né? Mesmo que seja um momento simples. Além disso, precisamos estar atentos a como lidamos com os erros. Quando erramos, isso não define quem somos. Existe uma grande diferença entre você ser uma pessoa má e você ter cometido algo errado. E isso se conecta muito com a vergonha e a culpa, né? A vergonha é um veneno, ela corrói a nossa capacidade de acreditar que podemos ser melhores, né? De nos vermos como uma pessoa mais construtiva. Por isso, precisamos falar sobre a vergonha de uma maneira saudável, reconhecendo que errar é humano e faz parte do processo de crescimento. A vergonha, se não for bem trabalhada, se torna algo muito profundo, quase como um trauma, principalmente na infância. Isso afeta a autoestima, e quem não se sente bem consigo mesmo tem dificuldade em viver uma vida plena e autêntica. Por isso, é importante que, como sociedade, a gente se preocupe em como lidamos com esses sentimentos e ajude os outros a desenvolver a resiliência, né? A capacidade de se levantar depois de um erro e a coragem de tentar de novo. Não podemos proteger as pessoas, principalmente os mais jovens, da vergonha, mas podemos ensinar eles a como se reerguer, como aprender com os erros e, o mais importante ainda, como continuar a lutar.
A vida não é sobre estar imune aos desafios, mas sim sobre como enfrentamos esses desafios com coragem e flexibilidade, né? Eu realmente acredito que precisamos nos tratar com dignidade e autoestima, né? Quando estamos bem com nós mesmos, conseguimos nos relacionar de uma forma autêntica com o mundo. Precisamos ser outras pessoas, né? É importante parar de buscar validação o tempo inteiro e aprender a nos aceitar do jeito que somos, né? A verdadeira aceitação não exige que a gente se encaixe, não exige que a gente mude para agradar. Ela exige que somos quem somos, sem medo. E para mim, a compaixão não é uma relação entre salvador e alguém que está ferido. Ela é uma relação entre iguais, né? Onde reconhecemos a humanidade no outro. Só quando somos capazes de olhar para dentro de nós mesmos e aceitar as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades, é que conseguimos estar de verdade ao lado de alguém que também passa por algo difícil. Viver com ousadia, com coragem, não tem nada a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com ser quem somos, com se mostrar, com viver sem medo do que os outros vão pensar. A vulnerabilidade, claro, é desconfortável, é um risco e sim, pode ser dolorosa, mas se eu parar para pensar em todos os momentos da minha vida em que a ousadia foi necessária, posso dizer que nada é mais doloroso do que me sentir de fora da minha própria vida, olhando para ela de longe e me perguntando como seria se eu tivesse tido a coragem de ser eu mesma, de me mostrar, né? E no fim das contas, a vida nos ensina que não há esforço sem erros. Não há vitória sem vulnerabilidade. Não importa o quão difícil seja, a coragem de seguir em frente é o que mais importa, né? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem, tá? Me conta aqui nos comentários o que significa para você viver com coragem, para poder eu saber aqui, responder vocês, a gente trocar uma ideia, tá bom? Um beijo e até um próximo vídeo.